Olá, seja bem-vindo ao YouTube da Brasel. Vamos novamente discutir aqui esse café que a gente teve, um café maravilhoso, café com negócios, com público recorde, uma participação de muita gente com conteúdo, muita gente eloquente, que está tornando o café, cada edição, uma edição melhor e imperdível. Dessa vez a gente está trazendo aqui o Dr. Piragibe para conversar com a gente, porque ele deu um show lá, uma aula que explicou para muita gente ficou com dúvida, muita gente perguntando e conversando depois, que os assuntos eram pesados, né, doutor? Obrigado pela presença aqui. Obrigado, é sempre um prazer aqui fazer parte desse grupo da Brasel e poder aqui colaborar com os empresários do setor, sempre agregar a categoria de bares, restaurantes e hotéis. E o nosso Café de Negócios foi, como sempre, um sucesso, né? Trouxemos aí as mudanças importantíssimas na convenção coletiva que o sindicato travou entre esse patronal e empregado. Trouxemos também um acordo coletivo que a Brasel costurou, que seria entre os restaurantes e o sindicato dos empregados, que é algo mais específico. Né? Trouxemos também algumas teses vinculantes que estão sendo aplicadas aí de forma reiterada pelo judiciário. Também um pouco de saúde do trabalho, que agora eu acho que é a bola da vez, né? Amanhã já entra em vigor a NR1, que trata dos riscos psicossociais. Então, trouxemos algo totalmente novo, algo totalmente do interesse do setor, para daí evitar passivos e já criar as adequações para evitar aí insatisfações, multas e demandas judiciais. Né? Bacana. A participação do doutor sempre assim, para quem não vai no festival, tem muitos associados que ainda acabam não indo, né, nos cafés. É sempre a última coisa que acontece ali, porque é o ponto alto do café, então vale muito a pena a pessoa acompanhar. A gente também grava na íntegra e publica no YouTube da Brasel. Então, quem não pode ir no café, que é uma pena, porque o café é maravilhoso e não tem custo para o associado, mas pode acompanhar também pelo YouTube da Brasel. Doutor, vamos falar do primeiro tema que você falou no café, que foi o acordo, a convenção. Como que foi essa participação da Brasel? Porque a Brasel era uma parte indireta nesse processo, né? Sim, a Brasel ela é como se fosse um terceiro elemento, né? Então, quem tem o poder e a carta sindical é o sindicato patronal e dos empregados. Então, eles que decidem a questão de reajuste, de benefícios entre as empresas aí do setor, né? Então, abrange Curitiba, a região metropolitana inteira, né? São muitos restaurantes e muitas entidades. Então, eles discutem entre eles e criam daí e informam esses reajustes e esses benefícios, né? O que a Brasel criou? A Brasel criou um acordo coletivo. Então, ela é uma especificidade que os restaurantes e o setor retira do acordo e cria para os associados. Que vale como lei depois. Vale como lei. Por exemplo, hoje, lá na convenção coletiva, tem uma situação do Vale Mercado, né? Que hoje lá é tratado a R$ 155. Pelo acordo da Brasel, entre os sindicatos empregados e o restaurante, criamos o valor de 110. Por que menor? Porque o reajuste do acordo coletivo foi maior que o da convenção. Então, a convenção foi 6,11, aplicamos 7 para equilibrar. Fora isso, também, via acordo coletivo, nós conseguimos fazer aquele acordo da gorjeta, com a retenção de parte do valor, que também é um benefício para o empresário e para o empregado, é uma verba que vai na folha de pagamento. Hoje, a informalidade das gorjetas é muito grande. Então, nós realizando um acordo sindical com uma retenção, conseguimos colocar na folha e todos sai ganhando. Outra situação também é a questão do vale combustível, que muita gente hoje não precisa de vale transporte. E para pagar o vale combustível, teria que ter um acordo específico para não virar salário in natura. Também nós colocamos isso lá. Troca do feriado. Muitas vezes o feriado, pela lei, tem que trocar dentro da mesma semana por um dia trabalhado ou por um não trabalhado. Pela Brasel, conseguimos fazer no mês, dentro de um mês. Banco de horas, pela convenção coletiva, só vai válido o banco de horas se tiver um acordo coletivo. Esse banco de horas nós conseguimos compensar as horas extraordinárias, uma por uma, dentro de 6 meses. Bacana. Então, essas situações dentro do acordo, a gente conseguiu melhorar para os associados da Brasel, que realizam esse acordo junto com os sindicatos empregados. Então, essas minudezas que eu chamo, para o setor, favorece muito via acordo coletivo. Mas ele passa a valer para todo o trade ou só para quem Só para quem assinou o acordo coletivo e para os associados da Brasel. Porque nós costuramos isso faz a longa data. Então, quem é associado tem esse benefício de fazer esse acordo coletivo direto com os sindicatos dos empregados. É tão competitivo, né? Para a Brasel, isso é
é uma situação que chama o associado e quem não é associado para ter esse acordo coletivo, essa especificidade que beneficia o setor, sabe? Sim, sim. Doutor, outro assunto que foi pauta também do café e também foi muito discutido, é uma coisa que às vezes até tá pegando muito empresário de surpresa, né? Que é a demissão justa causa ao contrário. Queria que o senhor Exatamente, explicasse essa questão agora já existia, obviamente, né? O artigo 483, se eu não me engano, traz ali as alíneas nas quais se o empresário violar, o empregado pode demiti-lo por justa causa, eu brinco, né? Então, como é que funciona isso? Se o empresário violar uma das situações do contrato, não pagou o FGTS em dia, não pagou o salário em dia, o empregado pode notificar o empregador falando, não irei mais trabalhar a partir de hoje, pague minhas verbas rescisórias em 10 dias como se fosse sem justa causa. Então, ele está te imputando uma obrigação, porque você descumpriu o contrato, Sim, vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, inclusive aviso indenizado, multa de 40% do fundo de garantia, proporcionais, férias, 13º, tudo que ele teria por direito, porque você não cumpriu o contrato de trabalho e violou o artigo 483. Sim, né? sim. Então, isso já vinha acontecendo, mas era algo, uma vez a cada 2, 3 meses eu recebia de um cliente uma notificação de rescisão indireta. Agora, com os precedentes do TST, e a IA e o Google e essas informações agora que TikTok, hoje né? todos estão... Polvilhando. Tem essa avalanche de informações via tecnologia de IA e tal. Isso traz ao empregado um conhecimento técnico até da norma, né? Sim, sim. Então, o que acontece? A tese vinculante, o TST publica algo falando, a partir de agora, se a empresa violou seu intervalo intra-jornada ou não te pagou hora extra quando você realizou, já te dá o direito à rescisão indireta, né? E ainda mais, descumpriu, por exemplo, o pagamento de uma verba, insalubridade, para quem limpa banheiro, que é algo agora está meio na moda, banheiro de grandes fluxos, como de restaurante. Muitas ações aí tem uma tese vinculante que quem limpa banheiro, né, na verdade é uma súmula já, quem limpa banheiro de grande fluxo tem direito à insalubridade. Então, grande fluxo, estava a discussão que era grande fluxo. Né? Hoje, chegou a ter mais ou menos 30 clientes por dia já geram grande fluxo. Praticamente... Tem que pagar adicional de insalubridade, que é 40% do salário mínimo. Se não paga, violou o contrato. E dá o direito do empregado te notificar sobre a rescisão indireta. Então, essas mudanças e teses vinculantes, como ficou algo na boca do povo, a gente chama, não é mais aquela restrição de leitura antigamente que não tinha essas situações, então agora ele se vê no direito de utilizar isso. Errado não está, né? Mas eu digo, é difícil o empresário hoje no setor está 100%, né? Eu digo principalmente com relação à gorjeta espontânea, que é algo completamente que muita gente não entende. A gorjeta espontânea é aquela que o cliente põe no bolso do garçom. E essa não gorjeta tem como proibir, não tem como proibir, não tem como controlar. Mas a lei é clara, o enunciado 354 TST fala que essa gorjeta dada espontaneamente tem que ir no holerite. No momento que você não tem esse controle, que você não sabe e não faz isso, você está violando o contrato. E pode talvez até ensejar numa rescisão indireta. Numa situação que você até não... Você sabe, mas você não tem um controle. Então, essas situações que hoje os empregados têm o conhecimento, que pode gerar essa rescisão indireta. E por que a rescisão indireta? Porque muitas vezes o empregado está insatisfeito com o trabalho e não quer pedir demissão para não perder direitos. Daí ele se vê numa situação como é dificilmente o empresário 100% ele consegue estar legalmente, por algum detalhe ou outro, ele aproveita essa brecha e pede a rescisão indireta para recebimento de todas as verbas rescisórias. Eu acho que agora a questão é tão difícil ser empresário no Brasil que o empresário tem que ter o máximo de informação possível, porque é um jeito de, pelo menos, se defender, se precaver um pouco, né, de tirar esses vícios ou até eventuais vacilos com relação a isso, porque a conta vai chegar. Né? Exatamente, é o que eu digo. Né? Hoje, o que acontece? O bar e restaurante hoje, eu falo que é mais difícil o advogado que uma indústria. Eu advogo para algumas indústrias e para quase 800 restaurantes. Na indústria é turno ininterrupto de revezamento, é horário certo, são verbas já delimitadas, é tudo muito mais formal. Né? Mesmo que tenha 400 empregados, o risco é muito calculado e pequeno. No bar e restaurante, não. O bar e restaurante tem diversas operações dentro de um local muito mais pequeno. Autonomia também, né? Autonomia, tem gorjeta, tem câmara fria, tem motoboy, tem forno. São variáveis. Né? Tem limpeza de banheiro de grande fluxo.
sabe? Tem a questão de tratamento de cliente para o seu funcionário, de assédio, até muitas vezes sexual, entre cliente e empregado, sabe? Então, o bar e restaurante tem diversas operações dentro de um negócio pequeno, que é muito complexa, sabe? E o empresário, muitas vezes, que abre um restaurante, o que ele pensa, né? Vou entrar com o meu sonho e meu amigo entra com dinheiro. Sim, sim. E esquece de toda essa complexidade do tem. empreendimento que demanda dentro de um restaurante. Isso assusta, é quase um campo minado. A pessoa tem um restaurante. Então, esquecemos de falar da vigilância sanitária. Sim. Esquecemos de falar de diversas situações que tem dentro do restaurante, que tudo envolve um risco, né? Sim, sim. Então, por isso que eu falo, é muito mais complexo do que uma indústria, uma empresa de publicidade, uma sabe? coisa mais perene, né? Porque bar e restaurante é tenso por causa dessas diversas operações e riscos, né? complicado, mas vale aí ficar com atenção, porque o risco, quem paga a conta no final das contas é sempre o empreendedor daí, né? Não vai ter jeito. Outro assunto que foi bem relevante, discutido também, foi a questão dos exames, né? Da saída para fazer exame, se pode, não pode, como vai ser daqui para frente. Isso, entrou em vigor em abril a questão dos exames obrigatórios, das campanhas, né, que o governo faz, né? Então, a empresa agora é obrigada a informar os empregados, colocar em edital, mandar em grupos de WhatsApp a questão de campanhas de saúde. Vacinação. Como vacinação, prevenção ao câncer, a questão de exames de próstata, Papa Nicolau, então, tudo que envolve, além, claro, dos exames de câncer, né, de constatação, que já existia na CLT, essa questão da ausência, né, em 3 dias por ano, mas agora abriu todo esse leque de exames obrigatórios, inclusive a empresa tem que informar esses exames. Então, a empresa de segurança do trabalho, quando a maioria dos restaurantes já possuem, é informar. Qual vai ser esse informativo? Toda vez que tiver uma campanha, tanto de vacinação como de câncer ou prevenção a qualquer tipo de doença, a empresa é obrigada a informar, cientificar os empregados mediante um protocolo, mediante um grupo, um edital. WhatsApp, porque depois fica também com a prova de que foi informado. Porque os 3 dias por ano já existia para realização exame, né? Mas era mais focado em câncer, né? Sim. Agora abriu esse leque para todos, né? Não que a empresa tenha que não descontar o seu dia integral, mas o tempo do seu exame, né? Até 1 hora antes, 1 hora depois, que é mais ou menos a liberalidade que hoje a empresa cria para isso, agora existe uma obrigatoriedade, né? Antes a empresa fazia de forma espontânea, né? Agora até 3 dias por ano ela tem que te liberar para esses exames sem qualquer tipo de desconto, né? E principalmente avisar e informar. O mais importante é o informar e o avisar do que... E daí a pessoa pode ir ou não, optar por ir ou não. Mas o papel do empreendedor é informar que está tendo a campanha que a pessoa devia procurar. Senão pode ser autuado pela Delegacia Regional do Trabalho, né? Outro assunto também que foi pauta, doutor, do café, aliás, já vinha sendo dos outros encontros, né? Mas acho que foi afunilando com a passagem do tempo, e a data da aplicação foi NR1. Exatamente. A NR1, na verdade, faz 1 ano já, que até mais que já vinha sendo divulgado isso. As empresas foi prorrogado ano passado, então teve 1 ano para essas adaptações. Só que muita gente não fez nada em relação a isso, né? Porque o brasileiro só funciona quando aperta, né? Então, o que acontece? As empresas de segurança do trabalho agora são fundamentais para essa instrução aí dos restaurantes, da criação da NR1, que trata sobre os riscos psicossociais, né? A NR1 veio exatamente para tentar segurar essa onda quase que psicótica de suicídios, de estados de depressão. Então, e também da autodeclaração, né? Eu acho que a gente teve um processo de autodeclaração de doenças mentais aí absurdo. Teve, absurdo. Com vantagens financeiras atreladas a essa. Se você tiver tal doença, você não paga o imposto tal. Sim, isenções, né? Então, o que eu falo, os últimos tempos triplicaram os afastamentos por problemas psicológicos, né? Então, isso tudo visando aí uma saúde mental melhor, um convívio melhor. A NR1 veio para tentar controlar isso, né? E uma coisa que o pessoal confunde, a NR1 ela visa os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? Não é o problema que você tem em casa, não é o problema que você tenha, provavelmente de problema químico que você tenha, no ambiente de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado e fazer essa diferenciação. O que é um problema familiar, um problema químico, do que um problema no ambiente de trabalho. Então, a fiscalização, acho que os fiscais diversos foram treinados esse ano inteiro para fiscalizar.
e tentar pegar essa situação no ambiente, né? O que o pessoal tem me relatado? Para constatação disso é feito um questionário, né? E os funcionários preenchem esse questionário para daí ter um caminho para começar a questão das medidas, né? De contenção, canal de denúncias anônimo, tudo isso tem que ser criado dentro da empresa, o plano de ação depois do questionário. Então, o questionário é meio que a base de qual vai ser o caminho para estancar eventual risco psicossocial. Aí o que relata é que esses questionários estão, como são anônimos, está um terror esses questionários. Então, a pessoa pode funcionários até brincando às vezes. A maioria dos funcionários estão insatisfeitos com o ambiente, né? Com o excesso de cobranças. E isso tudo está gerando um pouco de desconforto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, que muitas vezes o ambiente de trabalho é tóxico e nem o dono da empresa sabe disso. Né? Por quê? Porque essa questão dos gestores, que têm um contato direto com os empregados, pode tornar o ambiente tóxico e fora de um padrão aí ético. Então, principalmente, que é o que eu digo, né? As palestras para esses gestores é fundamental, né? E NR1 é meio que traz que você tem que ter um psicólogo, né? Sim. Psicólogo um contrato de prestação de serviço com psicólogo para dar palestra, ou se o funcionário precisar de um atendimento, ele manda um e-mail para o psicólogo, né? Que tem aquela questão, obrigatoriedade de sigilo, para tratar alguma coisa do trabalho, ou cientificar, ou para prevenção. Então, esse psicólogo é importante. O sindicato, quem tem um acordo coletivo da Brasel, junto com o sindicato, ele fornece esse psicólogo para essas palestras de prevenção e até consulta. Então, essa questão do NR1 começa amanhã, a entrar em vigor, 26, e vai começar a fiscalização. A questão pode ser prorrogado? Então, a princípio, não é para ser. Que já foi, né? Mas temos que aguardar amanhã, ver se vai ter algum posicionamento em relação a isso, né? Você imagina, doutor, que daí vai começar uma caça às bruxas com relação a isso, uma vez entrando em vigor? Porque, novamente, aquela questão, né? Daí vai ter um excesso de informação para o trabalhador, um monte de gente bombardeando isso no TikTok, no Instagram. Eu acho que tem que tomar bastante cuidado, né? Eu acho que a fiscalização vai ter que ser bem cautelosa, sabe? Eu acho que a fiscalização, a princípio, não poderia punir de plano o empresário. Ser educativa. Se o fiscal vê que tem uma situação irregular, daí, olha, você tem tanto tempo para adequar, né? Eu acho que essa dupla visita que a gente chama, e esse caráter educativo que tem que ter o fiscal, eu acho que isso é importante nesse primeiro ponto, porque os restaurantes, querendo ou não, a gente pode lidar com um restaurante com 5 empregados, ou com 200 empregados. Então, acho que a informação e o que faz tem um que pode ser quebrar dada, o outro, né? E a solução que tem que ser dada, eu acho que o fiscal tem que ser proporcional. Tem que pensar nisso, sabe? De dar, adeque isso, eu não vou te multar agora. Então, esse caráter aí de educacional, acho que é importante para o fiscal. E é muito novo também, até depende muito de como é que o fiscal está entendendo a lei, né? Porque é uma coisa muito pessoal isso, é uma coisa que não tem, é novo, que não tem uma base. Eles tiveram, acho que 1 ano de curso em relação à interpretação e treinamento. Então, acho que talvez isso eles estejam aí alinhados, né? Mas vamos ter que só aguardar para ver como vai ser essa nova fase, né, de fiscalização e adequação. Né? Mas é isso, doutor, o café, eu acho que isso é uma coisa muito bacana do Café com Negócios, né? Que a gente, por isso tem tanta adesão, tanto associado indo, a gente com 250 pessoas, não sei, nesse último café, foi no Hard Rock, bombou, um café maravilhoso, lugar legal, muita gente, muito assunto legal, muito assunto pertinente. Acho que é isso, vamos agradecer aqui novamente os conhecimentos que o doutor vai disseminando, cada café, cada oportunidade que o associado tem, e é um momento lá que o associado pode erguer a mão, fazer uma pergunta, comentar, perguntar alguma coisa, então fica sempre a dica aí, os contatos do Dr. seguem com o pessoal da Brasel, é só formalizar ali o pedido que a Brasel já vai compartilhando, indicando e assessorando nesse processo. E já te interrompendo, logo depois do café, acho que o meu WhatsApp quase que entrou em colapso. Né? Eu imaginei. Então eu tive que, e eu dou apoio para todos os associados, inclusive nessa palestra eu fiz um contrato diferenciado com a Brasel, dando um apoio aí maior de consultoria logo após ali para os 50 primeiros associados que me chamassem para adequar acordo coletivo e englobei isso no nosso contrato. E foi utilizado ali quase 1 hora, já foram quase os 50 para adequar
e as tratativas ainda estão Sim, sendo sim. feitas aí para deixar todo mundo respaldado aí, evitando riscos aí trabalhistas, né? É bacana. Não dá para brincar, né? As multas são caras, Não dá. se repetem, sempre prejudica o empreendedor. Então tem que cuidar muito, cuida bastante para que não tenha risco e fica com a assessoria do Dr. Piragibe, que é parceiro e conhece. São quantos restaurantes que Hoje teu temos escritório direta está? e indiretamente 800 restaurantes, né? Olha No aí que Brasil, legal. nosso escritório é o maior de longe de Da qualquer outro. gastronomia. É. E em vários estados aí, nós temos escritórios em Londrina e Maringá também. Então a gente dá apoio para todos. Inclusive, fiz um workshop sobre isso em Maringá na terça passada, um dia antes do café. Também foi um sucesso, junto com o Sebrae. Então a gente está sempre tentando aí educar e trazer novidade. Então nossa vida é essa de direito do trabalho e nós somos apaixonados por isso e tentamos sempre ajudar aí o setor e ao próximo, né? Nessa matéria, né? Perfeito. Obrigado. Até a próxima.